Olá, eu sou Lincoln Macário e esse é mais um programa Palavra Aberta. Hoje a gente vai tratar de um projeto de lei que institui um programa emergencial para os grupos de risco dessa pandemia de Covid-19, grupos da população em que a letalidade dessa doença pode ser 9, 10 vezes maior do que para o conjunto da população. E aí a gente vai conversar com o autor do projeto, deputado Tiago Dimas, do Solidariedade Tocantins, que vai nos explicar por que da necessidade da criação desse programa emergencial. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, Lincoln, olá a todos que estão nos assistindo. Sempre uma satisfação estar aqui para falar de pautas tão importantes, ainda mais no momento diferente que o país vive hoje, que o mundo inteiro vive, e é preciso de tomarmos medidas que vão de encontro e ajudem a população a retornar à vida normal, ao novo normal, com mais segurança. E é exatamente isso que o nosso projeto de lei prevê, né? A criação de um programa para preservar principalmente a vida daqueles que estão no grupo de risco e que são mais vulneráveis e mais suscetíveis à morte se acometidos com a Covid-19. Pois é, eu vou inclusive aproveitar para listar aqui, estou com o projeto de lei aberto, os idosos, obviamente, encabeçam essa lista, né? Os diabéticos, os imunossuprimidos, que são aqueles que, por razão de algum programa, tratamento de saúde, principalmente contra o câncer, mas também por causas naturais, podem ter a sua imunidade baixa, né? Os indígenas, a gente está vendo isso na prática, com uma mortalidade extremamente alta, grávidas e aquelas que já acabaram de dar à luz, e pessoas com doenças cardiovasculares, moléstias crônicas relacionadas ao sistema respiratório. Dicas de passagem, problemas com o nosso sistema respiratório, como infecções ou a doença pulmonar obstrutiva crônica, já são terceira e quarta causas de morte naturalmente na população, normalmente, né, deputado? Nesse caso, fica ainda mais necessário ter um cuidado especial com essas pessoas. Os números que indicam claramente isso, né? Que as pessoas que vêm a óbito com a Covid-19, grande parte, a maioria maciça, expressiva, faz parte desses grupos que você elencou. E, além disso, nós também ainda colocamos um espaço para que outros grupos que se enquadrem dentro de que possam ser constituídos pelo Ministério da Saúde também possam ser contemplados pelo projeto de lei, né, por essa nova lei. Porque, como eu disse, é fundamental que nós possamos criar mecanismos para proteger essas pessoas. A gente tem discutido muito hoje a retomada da economia, muitos estados, muitos municípios já flexibilizando o comércio, flexibilizando a quarentena, né, e as medidas restritivas que foram impostas, e aí chega o momento disso acontecer, a população já também não aguenta mais ficar tanto em casa, mas aqueles que são mais vulneráveis precisam de ter mais segurança, aqueles que convivem também com essas pessoas precisam de ter alguns mecanismos, e é isso que a gente tenta estabelecer com esse projeto de lei, que vai bem abrangente. Hoje a gente tem uma outra série de propostas nesse sentido na Câmara, e eu busquei unir diversos assuntos. Então o projeto ele trata desde os aspectos educacionais aos aspectos habitacionais, envolvendo inclusive os asilos, né, como são comumente chamados, enfim, também cria algumas medidas de proteção ao trabalho, em relação à medicina com o teletrabalho, em relação também à entrega de medicamentos, hoje que é algo que não é possível acontecer dentro dos medicamentos da farmácia popular. Então a gente regulamenta uma série de questões que pode beneficiar em diversos temas, diversos aspectos, todo o grupo de risco composto, né, pela sociedade, que naturalmente está muito receoso, com medo, né, dessa retomada. O senhor colocou muito bem, já se elenca quais são os grupos de risco conhecidos, mas se abre a possibilidade para uma flexibilização, porque é uma doença completamente nova, totalmente desafiadora, e às vezes características genéticas que a gente desconhece podem tornar determinados grupos mais vulneráveis, né? A gente tem casos aí de pessoas sem nenhum precedente que estão falecendo aos 25, 30 anos, e ainda não se tem um número adequado, nem pesquisas digamos assim, com a robustez necessária para afirmar que determinada característica, seja ela hereditária ou não, que possa ter gerado essas mortes em pessoas tão jovens.
Isso é importante constar, porque a gente tem que tomar o cuidado, né, Lincoln, ao legislar, de não deixar algo muito vinculado, extremamente rígido, sem a possibilidade de flexibilização. E o que a gente vê hoje acontecendo que tem mudado tudo, né, muito rápido com essa pandemia, né? Os números mudam, os dados mudam, os indicadores mudam rapidamente, é isso que a gente tem visto. Então, é um projeto de lei que, embora determine o grupo de risco, também traz algumas outras oportunidades para que o Poder Executivo, o Ministério da Saúde, de modo especial, o Ministério da Economia, também naquelas questões relacionadas à parte econômica, possam estar adequando de acordo com a realidade que o país ou que for necessário para aquele determinado momento. Isso é importante constar também. Ele é um projeto, né, que embora traga muita da questão que já está legislada, já consta em medidas provisórias ou em outras leis que foram nós, algumas resoluções, como uma resolução da Anvisa, que permite, por exemplo, a entrega de medicamentos via correio. Então, a gente traz isso para a legislação, uma norma federal, para dar mais segurança, mais aspecto jurídico mesmo a essa questão, e evitar a judicialização, evitar qualquer tipo de questionamento. Eu acho que é muito importante que o Congresso, nesse momento, aprove uma medida nesse sentido. O senhor mencionou que a proposta que o senhor está fazendo é bem mais ampla, né? Eu vou até dar o número do projeto aqui, é o 3065 de 2020, para quem quiser pesquisar, e ele acaba coincidindo com matérias que já foram legisladas de maneira infralegal e coincidindo também com outros projetos de lei, como projetos de lei que tratam do atendimento domiciliar para os grupos de risco, ensino à distância, questão dos idosos, da entrega domiciliar de medicamentos. Mas como o senhor também mencionou, muito importante consolidar isso na lei para evitar que mudanças em decretos, portarias ali na frente possam dar fragilidade legal para algumas medidas que foram tomadas. Tem algo nesse conjunto de medidas que o senhor acha mais urgente, que possa ser destacado para uma aprovação mais imediata, nesse momento em que o plenário está dedicado quase exclusivamente às medidas legais de enfrentamento ao Covid-19? Como é que está a questão da negociação para que essa matéria vá a voto? Olha, essa semana até estive pessoalmente em Brasília tratando sobre isso. Nós estamos à expectativa de que haja uma reunião de líderes e onde esse projeto vai discutir, colocado, haja um acordo, um consenso para que ele seja levado a plenário. Entendo que há outras medidas que já tiveram urgência aprovada, que estão pendentes de apreciação pelo plenário, mas eu acho que todas essas medidas que nós elencamos no projeto, elas são extremamente necessárias, uma vez, como eu disse, né, o país se prepara e vem buscando uma retomada. Mas eu posso citar aqui como exemplo a questão da parte educacional, né? As escolas estão se programando para voltar às aulas, então uma das medidas que nós colocamos é a questão de tomar algum mecanismo de segurança na entrada dos alunos, no acesso dos alunos à escola. Isso tem que fazer. Eu sei que muitos gestores, muitas escolas já vão adotar isso, mas eu acho que é importante constar isso para que todos adotem pelo menos um padrão mínimo para que haja mais segurança. E também outra questão relacionada à mesma parte educacional, mas ao retorno das aulas de faculdade. Existem hoje alunos que moram com os avós, por exemplo, que possuem comorbidades e que estão dentro do grupo de risco e que têm um grande receio desse retorno. Então, acho que isso pode ser feito deve ser feito de forma mais gradativa. Primeiro, esses outros que se enquadrem dentro do grupo de risco ou que convivam com pessoas do grupo de risco tenham algumas condições para que, de forma diferenciada, né, nesse retorno às aulas. Então, esse é um dos pontos que eu julgo muito importante. E também, um outro ponto relevante, a questão dos medicamentos. Hoje, a farmácia popular, que oferece medicamentos subsidiados pelo governo, com preço baixo ou até mesmo zerados, né, elas não podem ter a entrega, né? A norma diz que ela tem que ser retirado na própria farmácia. Então, nós estamos abrindo a possibilidade para que haja um delivery, e aí a gente sabe que algumas farmácias, é lógico que tem um custo para isso, pode cobrar ou não a própria farmácia, mas a gente tem que abrir essa possibilidade para que aquela pessoa que não quer sair de casa, que pretende receber o seu medicamento, possa ter pelo menos essa alternativa.
Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputado Tiago Dimas, Solidariedade do Tocantins. Vou repetir aqui o número do projeto de sua autoria, o PL 3065, né, 3065 de 2020. Para quem quiser conhecer o texto em detalhes, participar do debate, mandando e-mail para o parlamentar, para o relator, dando sugestões, inclusive, sobre uma vivência que teve, no caso de uma pessoa que pertence a esse grupo de risco. É importante que o cidadão participe desse debate, ajude a influenciar e aprimorar, né, as políticas públicas desenvolvidas na Câmara dos Deputados. Me parece que o parlamento nunca foi tão necessário e tem feito seu papel no âmbito dessa pandemia, né, deputado? Isso tem ficado muito claro, as medidas que têm sido adotadas e aprovadas pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional como um todo, elas têm refletido de forma muito positiva na sociedade e vai ao encontro daquilo que as pessoas realmente estão precisando nesse momento, seja na parte sanitária ou na parte econômica, onde que são as mais atingidas, mas esse projeto eu busquei atingir ou deixar ele bem amplo e dar muita segurança a essas pessoas do grupo de risco, mas eu sei que, naturalmente, existem outras ideias que, porventura, e é claro que no momento de apreciação disso lá no plenário, elas vão somar, vão convergir no sentido de dar, sobretudo, a segurança que essas pessoas precisam quando se diz respeito a uma doença tão grave que tem tomado aí tantas vidas, né? Então, a vida tem que estar sempre em primeiro lugar e é esse o foco central desse projeto de lei. Solicito o apoio, né, de quem esteja nos assistindo, nos ouvindo e também dos outros parlamentares, né, que a gente possa tão logo aprová-la, já que o momento requer medidas como essa. Obrigado, Lincoln. Obrigado a todos. Obrigado, deputado. Reitero o agradecimento ao senhor e também a todos que nos assistem em mais esse Palavra Aberta. A qualquer momento, mais uma edição trazendo detalhes sobre o que é debatido e votado aqui pelo seu representante na Câmara dos Deputados. Até mais.